Muito boa tarde, nossos queridos irmãos e irmãs do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É sempre uma alegria esses nossos encontros para compartilharmos reflexões sobre o Evangelho e sobre a doutrina espírita. Vamos iniciar, como de costume, com uma frase do nosso querido Chico Xavier. A que nos está reservada para hoje é a seguinte: a marcha será medida pelo passo do serviço ao próximo. Vamos, então, dar prosseguimento com a leitura inicial daquela página que nos auxilia na harmonização do estudo, que hoje é da obra Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a lição de número 75, administração. Dá conta de tua administração, Jesus. Está em Lucas, capítulo 16, versículo 2. Os comentários do nosso irmão Emmanuel relativos a esse versículo são os seguintes. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moureja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos nas empresas públicas ou particulares, combatendo intrigas mil a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência na Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir, um obséquio divino. Um ensejo de aprender, uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos do céu que envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta da tua administração. Que possamos, então, agora, meus queridos irmãos e irmãs, jamais sintonizados com aqueles que nos orientam e nos geram essas oportunidades de aprendizado, possamos dar o nosso melhor de concentração, de atenção, para aquilo que nos será trazido ao longo desse estudo, para apoiar as nossas reflexões íntimas, aplicando-as posteriormente na melhoria de nós mesmos e das nossas relações com os semelhantes. Que assim seja, graças a Deus. Bem, o tema do nosso breve encontro de hoje é justamente esse: dá conta de tua administração. Somos todos administradores? Ou essa recomendação de Jesus é apenas para alguns? Caso sejamos todos administradores,
o que administramos realmente? Administramos bens? Que bens seriam esses? E essa história de dar conta? Seria prestar contas? A quem? Quando? Bem, vamos lá. Para nos apoiar na busca de entendimento sobre essas questões, vamos recorrer a uma analogia que não é minha, que já foi utilizada em inúmeros estudos anteriores. Imaginemos a nossa encarnação, esta, como uma viagem. Certamente teve um ponto de partida e terá um ponto de chegada. Existe também um roteiro para essa viagem, um planejamento prévio. E dentro desse planejamento, existe a previsão de recursos para viabilizar a viagem da melhor maneira possível e que nos caberá administrá-los. Ao final da viagem, haverá naturalmente uma avaliação. Se seguimos o roteiro, se conseguimos cumprir os objetivos da viagem e se os recursos foram bem utilizados. Existe uma particularidade nesta viagem da encarnação. É que alguns dos recursos nos serão disponibilizados ao longo da viagem. Muitos deles em forma de oportunidades que poderemos transformar em recursos úteis ou desperdiçá-los. E já que mencionamos os objetivos da viagem, nessa analogia com a encarnação, na questão 132 do Livro dos Espíritos, a pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, parte da resposta é a seguinte, que a encarnação tem também como objetivo dar ao espírito condições de cumprir a sua parte na obra da criação. E que, para realizá-la, é que em cada mundo ele vai tomar um corpo em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para executar aí, sob esse ponto de vista, as determinações de Deus, de modo que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Cumprir sua parte na obra da criação. Concorrer para a obra geral. Adiantar-se ele próprio. São objetivos muito importantes os dessa viagem. Deve ser, então, essencial administrar bem os recursos para ter êxito nessa jornada. Como fala Emmanuel, na mensagem que lemos inicialmente, cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. Mas que recursos seriam esses? Que bens administramos? Ora, se estamos falando de encarnação, então é sobre o mundo material. Portanto, tem a ver com os bens materiais, certo? Claro que sim, também, mas não somente, como veremos mais adiante. Mas mantendo nesse momento o nosso olhar sobre os bens materiais, nós sabemos, através do esclarecimento da doutrina espírita, que a própria busca desses bens materiais, da sensação de bem-estar, impulsiona o progresso material e intelectual de cada indivíduo e da própria sociedade. Então, a questão que está lá no objetivo da encarnação, no Livro dos Espíritos, de concorrer para o bem geral. Mas não podemos olvidar, de forma alguma, que no que diz respeito à administração dos bens materiais, que, na verdade, nós seremos sempre usufrutuários temporários desses bens,
é imprescindível considerar sempre, em nossas ações, a caridade material. Como nos orienta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 9, o Espírito Irmã Rosália, numa instrução dos Espíritos, quando nos fala da caridade material e da caridade moral, nos aponta que do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. Tenhamos em mente, portanto, que o melhor uso do nosso supérfluo sempre será o atendimento ao necessário que falta a diversos de nossos irmãos em humanidade. E uma consulta bem leve, superficial, não precisa ser muito profunda, a nossa consciência, vai nos apontar com muita clareza de que nós não precisamos ser ricos para termos o que compartilhar com alguém que tenha menos do que nós. Nos imaginemos, por um instante, que temos 2 pães em nossas mãos. Nada além disso. Estamos com fome, muita fome. Mas ao nosso lado está uma criança que nem conhecemos, mas que também está com fome. E sem absolutamente nada para comer. Como cristãos, não é possível que tenhamos dúvidas de qual é a ação correta a fazer. O que faremos, não sei. Mas a decisão que tomamos em situações como essa, ou similares a essa, certamente fazem parte da nossa administração. Além disso, ao longo da nossa jornada por aqui, passando lá pela infância, a minha que já faz bastante tempo, adolescência, madureza e velhice, nós vamos assumindo uma diversidade de papéis, vários deles ao mesmo tempo. E para cada papel desse, nós temos responsabilidades gradativas e diversas. Muitos desses papéis, além de nos impactar diretamente, também afetam aqueles com os quais nos relacionamos. Seja como filho, irmão, outro grau de parentesco, como amigo, como estudante, como namorado, marido, mais tarde pai, avô, nos aspectos profissionais, como estagiário, subalterno, chefe, outras relações, como vizinho, inúmeros papéis, inúmeros mesmo, mas todos eles trazendo suas respectivas responsabilidades. Como me comportarei nessas relações? Meu comportamento tem sido pautado no amar ao próximo como a si mesmo? Ou em vários momentos acabei me deixando levar, conduzir pelo egoísmo e pelo orgulho que ainda existe em mim e que tenho a responsabilidade, na verdade, segundo o Evangelho, de persistir no combate com vontade firme de atenuá-los
e não dar vazão a eles. Apenas citando como exemplo, uma de nossas responsabilidades de relação é a profissional, e há no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 9, numa orientação do Espírito Cardeal Morlot, que é os superiores e os inferiores, que nos falam sobre a relação de autoridade. E ele nos fala assim: quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o servo até do soberano sobre o seu povo, ele não deve esquecer que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena. Qualquer que seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. O nosso irmão Cardeal Morlot aborda aspectos que falam de ter almas a seu cargo, de que todos têm na Terra uma missão. Entendo que, além dessa questão de senhor ou servo, soberano ou povo, nós podemos incluir nessas reflexões que ele traz, certamente a missão da paternidade, da maternidade, bem como a dos educadores de uma maneira geral. A administração das nossas relações também conta, e conta muito, na hora que tivermos que dar conta da nossa administração. E olha, é bom alertar que nessas horas não funciona tentar argumentar com mas ele não fez a parte dele. A parte dele é a administração dele, não da nossa. Nenhum outro mecanismo de desculpismo a que tantos somos chegados ainda para nos justificar vai funcionar. Então, o melhor que podemos fazer é começar a exercitar uma autoavaliação mais sincera, mais real, mais transparente e mais honesta com nós mesmos. E na mensagem da leitura inicial, nosso irmão continua nos pontuando que a fortuna e a autoridade não são os valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O que ele está nos indicando? De que há necessidade de termos uma visão mais ampla, mais abrangente sobre os bens que administramos. Que outros valores ele cita? Vamos ler novamente, porque é muito importante para nós trabalharmos essa expansão de percepção. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa.
sob essa ótica que clareia a nossa visão, após vermos relacionados estes recursos que a misericórdia, o amor e a bondade do Pai nos disponibilizam em nossa caminhada, nos cabe, em primeiro lugar, agradecer imensamente por isso. Louvar ao Pai mesmo. Mas logo em seguida, nos questionarmos intimamente: o que eu tenho feito com esses recursos que foram relacionados agora? Como eu os venho administrando? Aproveitando-os em benefício próprio, sim, para que através deles eu evolua intelectualmente e moralmente, mas também se eu estarei gerando através dessas oportunidades chance de crescimento aos meus irmãos e irmãs, apoio a eles no processo evolutivo. Quer ver um recurso que nos cabe administrar e que foi citado aqui e que muitas vezes sequer damos conta de utilizá-lo da forma mais útil ao nosso alcance? O tempo. O tempo. Nós chegamos, às vezes, a pensar distraidamente que é ele que nos conduz. Apenas lembrando que o nosso Chico Xavier nos alertou que a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. A atenção, o vigiar sobre o uso do tempo, nós precisamos ter. Nós sabemos da necessidade do repouso, da necessidade do lazer, importante para nós, não só para a recuperação da nossa saúde física, manutenção dela, mas também para a saúde mental. Isso é muito diferente de falarmos de tempo inútil. Há um outro recurso que eu também gostaria de comentar brevemente, é a possibilidade de servir, que é um obséquio divino. É essa mesmo já a nossa visão? Alguém se aproxima de mim, ou eu fico sabendo por terceiros, uma irmã está em dificuldade, está sofrendo. Eu enxergo aí um bem precioso que Deus está colocando em minhas mãos para que eu possa administrá-lo conforme os ensinamentos do Cristo. Surge para mim a possibilidade de servir, a chance de fazer isso. Se vou fazê-lo ou não, cabe-me a decisão. E no meu balanço diário de avaliação dessas oportunidades, eu tenho aproveitado mais ou tenho desperdiçado mais? Todo administrador deve estar muito atento a isso. E somos todos administradores. A pergunta de Emmanuel no texto relativa a isso é feita da seguinte forma: que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vamos recordar um pouco os ensinamentos da parábola dos talentos. Recordemos alguns pontos sobre essa parábola tão conhecida de nós.
Lembram que antes de fazer a viagem, o Senhor distribuiu os talentos, as moedas, conforme a capacidade de cada um de administrá-las? Foi por isso que um recebeu 5, outro 2 e o terceiro apenas 1. Recordemos também que, ao retornar, aquele senhor tratou de forma idêntica os 2 servos que multiplicaram os talentos. Quer dizer, que fizeram uma boa administração, fazendo com que eles multiplicassem, isto é, fossem úteis. E que, além disso, para aqueles bons administradores dos talentos, foram geradas novas oportunidades. Todavia, ao terceiro, que desperdiçou o talento que lhe foi confiado, não fazendo nada com ele, conservando-o em si mesmo, mas sem colocá-lo em utilidade. Devolveu-o intacto, mas não tirou proveito algum dele. As consequências foi que lhe foi retirado, naquele momento, aquele talento que foi concedido aos outros. Refletindo sobre esses ensinamentos de Jesus, nessa visão mais abrangente que temos agora da natureza e da diversidade de talentos que nos foi confiado, voltemos à pergunta: que temos feito dos recursos que temos em nosso coração, em nossas mãos e em nosso caminho? Acredito ser relevante também para nós, como homens no mundo, como fala o Evangelho, tendo que dar conta por aqui das nossas obrigações e necessidades da vida material e das nossas relações, temos também uma percepção de que o acompanhamento de a quantas anda a nossa administração não é realizado apenas ao final da nossa jornada. A cada nova responsabilidade que assumimos, nós somos acompanhados por irmãos valorosos que buscam nos apoiar para que ponhamos a cumprir bem aquele papel. Na maioria das vezes, começamos essas novas tarefas plenos de entusiasmo, mas é natural que dificuldades apareçam no caminho. E se nós formos gradativamente esmorecendo, não formos persistentes, a tarefa precisa ser realizada e da melhor maneira possível. Seremos chamados a dar conta de nossa administração relativa àquela missão específica, naquele momento. E como na parábola dos talentos, aquela oportunidade poderá ser transferida para outro, e eu venha a desperdiçar aquela minha chance. Porque entendo que essa percepção é relevante para nós. Porque esse senso de responsabilidade perante os compromissos assumidos, para que venha nos sustentar na superação dos obstáculos, é muito importante. Até porque, meus queridos, como habitantes que somos de um planeta de provas e expiação, o que nos não vai faltar na caminhada são obstáculos. Sendo sempre os que vão demandar maior capacidade de superação nossa, são justamente aqueles que travamos intimamente. Então, é importante nos fortalecer nesse sentido. E essa consciência da responsabilidade é relevante, sim. A leitura inicial cita também um convite
o chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada, são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Não, Ivair, eu entendi o convite e, olha, eu já aceitei esse convite, sim. Eu já aceitei o Evangelho como guia de conduta. Aceitar o Evangelho como guia de conduta é maravilhoso. Em verdade, é uma grande conquista para nós, que nos mantivemos afastados dele por muito tempo. Significa isso ter Jesus como maior referência de como devemos fazer as coisas. Não pode haver referência melhor. Mas como nos alertou João, no capítulo 2, versículo 6, aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. Para sermos bons administradores dos recursos que o Pai nos confiou, precisamos intensificar nossa prática do Evangelho. E é para isso mesmo que esses apelos do céu nos são feitos todos os dias, repetidamente, inúmeras vezes, das mais diversas formas, para ver se algumas dessas oportunidades, nós conseguimos percebê-las e, então, aproveitá-las. Compreendemos, então, que a administração da qual daremos conta, ela é realizada durante todos os nossos passos. E estará sendo considerados os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas decisões e nossas ações. Concluindo esse nosso breve estudo de hoje, gostaria de compartilhar com vocês que o melhor parâmetro que podemos utilizar para nos apoiar ao fazermos as nossas escolhas, tomarmos as nossas decisões enquanto administradores dos bens que o Pai nos confiou, é o parâmetro da caridade. Este parâmetro, além de não falhar nunca, é o que nos fará crescer. E se o aplicarmos de forma cada vez mais consistente, constante, certamente fará com que venhamos a chegar em melhores condições ao final da nossa viagem, citada como nossa analogia inicial, quando retornarmos à nossa verdadeira casa. Agradeçamos, então, ao Pai por todos os recursos que nos são confiados e por sua infinita misericórdia e perdão por nossas inúmeras falhas. A Jesus, nosso querido Mestre, por nunca desistir de nós, concedendo-nos auxílio sempre presente através desses irmãos valorosos que nos apoiam no cumprimento das nossas responsabilidades. Que possamos todos nós, fortalecidos na fé, na esperança e na coragem, administrar a nossa vida, segundo o Evangelho, e amando-nos uns aos outros. Muito obrigado, meus queridos irmãos e irmãs. Fiquemos todos na paz, que assim seja. Graças a Deus.